Aí pessoal, bom dia, estamos nós aqui de volta nas nossas aulas remotas, nas nossas videoaulas, tá? Eu estou começando hoje um conteúdo que é dado no caderno 5, é o capítulo 5, na página 222. E esse conteúdo, ele trata de gases, tá? Que é um dos 3 estados físicos naturais da matéria. Até agora nós falamos de quantidade de matéria, mol, por exemplo, né? Vimos na nossa última aula que um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ok. Mas quais são os estados físicos da matéria? Já que nós falamos em quantidade de matéria, quais são os estados físicos da matéria? Nós sabemos que a matéria ela é encontrada em 3 estados físicos naturais: sólido, líquido e gasoso. Até eu coloco esse desenho bem tranquilo para que vocês entendam, né? A forma sólida, exemplo, o gelo, a água líquida e a forma gasosa. Bom, o que nós podemos dizer desse tipo de estado físico da matéria, mais com o objetivo que vocês lembrem, porque eu acredito que já devam ter trabalhado com vocês. Quando a gente fala na forma sólida, o volume e a forma do sólido não muda. Se eu pego uma barra de ferro, ela tem aquele formato de uma barra, de um retângulo, né? E o volume ali apresentado. Se eu pego a barra de ferro aí em José Bonifácio e trago para Rio Preto, qual que vai ser a forma dessa barra de ferro? Continua sendo aquele retângulo e aquele volume. Ela não ganha massa, ela não ganha peso, assim como também ela não derrete, né? Então a gente sabe com isso que o sólido possui forma e volume constantes. Já não é o caso do líquido. Por exemplo, veja esse desenho aí, ó. Eu tenho a água que está preenchendo essa bacia. Então, qual que é a forma do líquido? É a forma da bacia. E qual o volume? O volume dessa bacia. Vamos dizer aí que eu tenha 10 litros de água na bacia. Se eu pego ela e viro no chão, qual que vai ser o volume de água espalhado no chão? Os 10 litros. E qual que é a forma dessa água? Aquela que está espalhada no chão. Então, no sólido, forma e volume não variam, são constantes. No líquido, o volume é constante e a forma varia. Olha o gasoso. O gasoso, eu coloco esse desenho de nuvem, porém, na forma gasosa, nem volume e nem forma são constantes, ou seja, eles variam, tá? Vamos usar um exemplo aqui, um botijão de gás. Você coloca um botijão de gás num cantinho ali de um quarto, de um cômodo. Qual que é a forma e qual que é o volume do gás? É a forma do botijão e o volume que ele está ocupando dentro do botijão. Se eu abro a válvula daquele gás de cozinha, o gás espalha por todo o recipiente, por todo o cômodo. Então o gás passa a ocupar o volume do recipiente e a forma do recipiente. Consequentemente, no gás o volume e forma variam, tá? E o estado gasoso é aquele que apresenta as propriedades mais simples, mais fáceis de serem entendidas. Por isso, dos 3 estados físicos da matéria, ele é o que é mais estudado, tá bom?
Vamos lá, vamos falar alguma dessas propriedades só para que vocês tenham noção. O gás, acabei de comentar com vocês, a hora que eu abri a válvula do botijão, o gás passou a ocupar todo o volume do cômodo, do quarto, né? Todo o espaço e apresentar a mesma forma do quarto, desse cômodo. Então o gás, essa propriedade do gás, ela é descrita como sendo de expansibilidade. Ele expande dentro do recipiente. Todo gás expande dentro do recipiente que ele se encontra. Ou quando você libera ele, aí sim ele vai ter uma expansibilidade maior ainda. Os gases são menos densos que os líquidos, então toda vez que você mistura um gás com um líquido, ele tende a ficar na parte de cima, na superfície, ir para cima. É só lembrar de, no momento que vocês colocam um refrigerante no copo, as bolinhas de gás dentro do copo vão para a superfície, né? Fazendo uma espuma. E o gás sempre se mistura a outro, ou seja, eles apresentam grande difusibilidade, tá? Misturam com facilidade. Além disso, é fácil comprimir um gás. Quando você expõe ele a elevadíssimas pressões, esse gás comprime. É o que acontece quando você pega uma seringa, tira a agulha, tá? Põe o dedo no bico da seringa e empurra com o êmbolo, você vai vendo que o volume dela vai diminuindo até um certo ponto, ou seja, você conseguiu comprimir o gás. Da mesma maneira que se eu aquecer aquele gás, ele também vai dilatar, vai expandir, né? Então são essas propriedades que determinam as características de um gás e fazem com que ele seja mais estudado que volume e sólido. Expansibilidade, difusibilidade, compressibilidade e dilatabilidade. Visto isso, para que a gente estude um gás e veja, entenda as principais propriedades que eles apresentam, três fatores, três propriedades físicas são extremamente importantes, que são volume, pressão e temperatura. Entendendo como o volume, a pressão e a temperatura se comportam no que diz respeito a um gás, nós vamos entender o comportamento desse gás, tá? Então vamos começar pelo volume. O que é um volume? O que vocês entendem por volume? Volume corresponde ao espaço que uma determinada substância ocupa. Ou seja, vamos já dar o exemplo das figuras aqui para ficar mais fácil. Qual que é o volume que o líquido está apresentando aqui? É o volume da lata. Volume da lata, volume da lata. Então, no caso, como cada latinha tem 330 ml, o líquido está preenchendo um volume de 330 ml. De uma lata, vocês teriam equações matemáticas para calcular volume, base vezes altura e assim por diante, né? A unidade mais utilizada para volume no sistema internacional é o metro cúbico. Tá? Porém, no nosso dia a dia a gente trabalha com outras também, como por exemplo, litro, mililitro, centímetro cúbico e assim por diante. Tá? Novamente, volume corresponde ao espaço que uma determinada substância ocupa. E aí eu tenho no desenho de baixo balões de vidro que contêm gases. Então o gás está preenchendo todo esse espaço aqui dentro. Então esse é o volume de um gás.
Nós falamos que o volume de um gás ele é dado em unidades, metro cúbico, litro, milímetro, centímetro cúbico. E esses valores podem ser transformados um em outro. Vejam só, 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Também sei que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. 1 mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Consequentemente, 1 metro cúbico tem 1000 litros, que é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. Por quê? Porque 1 metro cúbico tem 1000 litros, e eu sei que litro e decímetro cúbico é a mesma coisa, então se é 1000 litros aqui, será 1000 aqui também. Apenas para que vocês entendam, se 1 metro cúbico tem 1000 litros, quando vocês se deparam com aquela situação, numa caixa d'água cabe 10 metros cúbicos de água, significa que naquela caixa d'água vai caber 10.000 litros de água. A piscina da casa do fulano tem 50 metros cúbicos de água, ou seja, na piscina da casa daquele fulano cabe o equivalente a 50.000 litros d'água, tá? Outra grandeza que merece destaque quando a gente estuda gases é a temperatura. A temperatura ela mede o grau de agitação molecular. Quanto maior o grau de agitação molecular, quanto maior o grau de agitação das moléculas de gás, maior a temperatura. E a temperatura ela é medida por escalas, ela é dada por escalas térmicas, termométricas, que no sistema internacional pode ser duas que merecem destaque, sendo que eu posso ter uma terceira. Então eu tenho duas que merecem destaque e uma terceira que está em desuso, mas o pessoal ainda gosta de colocá-las em exercício. A primeira escala que nós vamos trabalhar, que é a escala oficial no Brasil, é a escala de Celsius, ou seja, centígrada, grau Celsius. Quando fala centígrada, eu estou falando que ela é dividida em 100 partes iguais. Tá? É uma escala também utilizada em ciência, apesar de não ser oficial. Nessa escala de graus Celsius, a água vai congelar a 0 graus e vai evaporar a 100. Então, a temperatura de fusão ou congelamento da água é 0 e o ponto de ebulição, temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Tá? A outra escala que nós vamos trabalhar é a escala de Kelvin. Tá? Lord Kelvin também construiu uma escala centígrada, ou seja, dividida em 100 partes iguais, que eu já vou mostrar para vocês, ok? E a terceira escala que nós vamos comentar é a escala de Fahrenheit, e a escala de Fahrenheit é uma escala praticamente usada na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá e México, apesar de que o México já está usando mais a escala Celsius, né? E na escala Fahrenheit, a água congela a 32 graus Fahrenheit e evapora a 212. É possível transformar Celsius em Fahrenheit, Kelvin em Fahrenheit, Celsius em Kelvin e assim por diante? Antes de falar dessas fórmulas, eu vou mostrar as escalas. Então, eu tenho que voltar e falar isso daqui para vocês, tá? Vamos lá. Na escala Kelvin, o termômetro de Kelvin, a água derrete em 273 e evapora em 373. Na escala Celsius, a água congela ou derrete em 0
e evapora em 100. Percebam que é uma escala 100 menos 0, é uma escala dividida em 100 partes iguais. A mesma coisa aqui em Kelvin. 373 menos 273 também dá 100. Então, tanto Kelvin quanto graus Celsius são escalas centígradas. A Celsius é muito utilizada, é a escala oficial do Brasil, e a Kelvin é a escala oficial da ciência no geral. Terceira escala, e escala que está em desuso, porém ainda você vai encontrá-la, é a Fahrenheit, e é uma escala que foi dividida em 180 partes. Aqui eu tenho 100 e 100. Aqui eu tenho 180 partes. Na escala Fahrenheit, a água derrete e congela a 32 e evapora a 212 graus. Agora vem a pergunta: é possível transformar um valor de uma escala em outra? Eu coloco como exemplo, veja, temperatura do corpo humano, 37 graus Celsius. Para Fahrenheit, 37 graus Celsius é a mesma coisa que 98,6 graus. E para Kelvin, 37 graus Celsius é a mesma coisa que 310 Kelvin. Como que eu cheguei nesse valor? Usando essas duas formulinhas aqui. Se eu tenho graus Celsius e quero transformar em Kelvin, eu tenho que somar 273. Ok? Agora, se eu estou em graus Celsius e quero Fahrenheit, o que eu tenho que fazer? Tenho que jogar nessa fórmula aqui embaixo. Graus Celsius dividido por 5 igual Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Maravilha! O último parâmetro que nós temos que levar em consideração quando vai estudar gases é a pressão. E lá da física, pressão é dado pela divisão entre a força e a área. Em outras palavras, o que seria pressão? É quando você faz uma força numa determinada área. Quanto maior a força numa determinada área, maior a sua pressão. Vejam só, e aqui eu tenho a pressão exercida pela força nessa área. Se eu aumento a força e distribuo ela por toda a área, eu vou diminuir a pressão. Exemplo. Se eu coloco uma tábua com um único prego, você deitaria nela? Jamais. Vai te furar. Por quê? Porque eu tenho uma força numa área muito grande. Agora, se eu pego a mesma tábua e encho ela de pregos, mas igualmente espaçados, tanto na horizontal quanto na vertical, vocês deitariam nessa tábua? É a chamada tábua ou cama de faquir? Deitaria. Porque aí você espalhou os vários pregos, as várias forças, consequentemente diminui a pressão e você pode deitar sem se machucar. Tá? Quais são as unidades de pressão? É Newton por metro quadrado, ficou faltando um 2 aqui. 1 Newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 Pascal, ok? Ou ainda, a pressão ela pode ser dada em atmosferas. Uma coisa interessante que vocês têm que saber. Nós sabemos que o planeta Terra ele é envolvido por uma camada de gases, né, que vão formar a atmosfera,
Dentre esses gases, destaque para o nitrogênio, oxigênio, que praticamente os dois, dão 99% dos gases que compõem a atmosfera. E esses gases exercem uma pressão sobre a superfície do planeta. Essa força que eles exercem sobre a superfície, essa pressão, é conhecida como pressão atmosférica. Tá? Outra unidade para determinar a pressão é o mmG, ou milímetros de mercúrio, e essa unidade foi instituída na ciência graças a uma experiência feita por Torricelli, que é o cientista que inventou o barômetro. Como que foi a experiência? Ele pôs uma cuba, uma bacia cheia de mercúrio, veio com um tubo vazio e mergulhou esse tubo com a boca dele dentro da bacia. Quando ele faz isso, a pressão atmosférica, a força que os gases exercem sobre essa superfície, empurraram o mercúrio até essa altura, ou seja, 760 milímetros. Essa experiência é a experiência de construção do barômetro feita por Torricelli e serviu para mostrar para a gente o seguinte, que um ATM, uma atmosfera, é igual a 760 milímetros de mercúrio, ou, aqui está errado, tá? É 76 centímetros de mercúrio, não 760, não tem esse zero. Porém, uma atmosfera é 760 milímetros de mercúrio ou 760 Torricelli. Ótimo! E aqui a gente encerra essa aula de introdução de gases com essa frase de Michael Montagnier, que fala: nada melhor do que despertar o prazer e o amor pelo estudo. Caso contrário, só se formam bons carregadores de livros. Então temos que gostar de estudar, despertar esse valor, esse amor por estudar, para que vocês se formem excelentes profissionais lá no futuro, tá bom? Um abração e vamos para os exercícios.